Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júlio Eduardo, sou professor de Física do Instituto Federal de Rondônia. Estamos aqui para mais uma videoaula de Física. Aula essa, conteúdo de calorimetria. Peço a você que já é inscrito no canal, né, que possa dar o like. Você que ainda não é inscrito, peço para que se inscreva e compartilhe esses vídeos, né, nos seus grupos nas suas redes sociais, para os seus amigos, para que eu possa atingir o maior número possível de pessoas. Peço também para que dê o seu like, tá? Que é importante para a valorização do meu trabalho. Então vamos agora para a nossa aula de hoje. Primeiramente eu vou voltar a uma definição que eu fiz na última aula, que é a definição de calor. Agora eu coloquei um conceito um pouco diferente, tá? Então, calor ele é uma energia que flui espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio até atingir o equilíbrio térmico. Vamos lembrar que, primeiro, é um processo natural, flui espontaneamente. E flui espontaneamente de qual ordem? Do mais quente para o mais frio. Até qual, até qual momento? Até o momento em que há o equilíbrio térmico. O que é esse equilíbrio térmico? Quando eu tenho dois ou mais corpos com a mesma temperatura. Então vamos lá, colocar aqui. Ó, então nós temos aqui a mesma imagem que eu usei no conteúdo de transmissão de calor. Então você tem dois corpos com temperaturas diferentes, temperatura TA e TB, eles vão ser colocados em contato, vai haver um processo de transmissão de calor, nesse caso aqui é a condução. Aí vai chegar um momento, né, que os dois estarão com a mesma temperatura, temperatura igual. Isso é o equilíbrio térmico, quando eu tenho dois ou mais corpos que têm a mesma temperatura. Quando eles atingirem, né, o corpo mais quente esfriar e o mais frio esquentar, até o momento que os dois terão a mesma temperatura, vai ocorrer o equilíbrio térmico, consequentemente deixa de ter calor. Então, um conceito simples aí para a gente analisar, tá? Mas lembre-se, naturalmente, né, ela vai sempre do mais quente para o mais frio. Beleza, pessoal? Então, vamos para agora outra definição. Então, vamos começar com a capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? É a quantidade de calor, ou seja, de energia, necessário para elevar ou variar, né, pessoal? Aqui está elevar, mas é variação, que pode ser diminuir também, né? Mas a gente usa mais o conceito endotérmico. Depois eu vou explicar o que é isso, que é o conceito em que ele ganha energia. Então, para elevar a temperatura de um corpo, observe que é um corpo, em 1 grau Celsius. Bem, pessoal, a capacidade térmica, no fundo, é a quantidade de energia que um corpo vai precisar para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Um exemplo muito claro de capacidade térmica é o exemplo da fagulha, né, do esmeril, por exemplo. A pessoa passa o esmeril no metal, ele vai liberar várias fagulhas, e essas fagulhas atingem o corpo da pessoa que às vezes está manuseando, né, esse esmeril. E aí, se você, como vai haver o atrito entre o esmeril e um tipo de material ali, vai aquecer muito, mas as fagulhas, consequentemente gerar as fagulhas, né? Essas fagulhas, quando atingem o corpo, elas não estão com a mesma temperatura no momento em que elas foram geradas. No momento que elas saem do esmeril e atingem o corpo, elas sofrem uma queda brusca de temperatura. E quando ela chega no corpo, a capacidade dela, a térmica dela é baixa. Então isso relaciona-se a quê? A dificuldade que ela vai ter de variar de temperatura. Então, ela chega muito baixa, com a capacidade térmica baixa, consequentemente, com a temperatura já está bem baixa devido a essa diminuição brusca que vai ocorrer, nesse resfriamento brusco. Então, ela acaba, no mínimo, gerando um incômodo ali, mas nada que venha a ser tão maléfico assim a ponto de causar uma lesão na pele. Então, é um
o exemplo mais simples, né, usado. Então, lembre-se que a capacidade térmica, quanto maior a capacidade térmica, maior a quantidade de calor necessário para elevar a temperatura do corpo. Então, no fundo, nós temos duas formas para calcular isso. Czão, que é a capacidade térmica, o C maiúsculo, tá? É igual à quantidade de calor, que é a energia, né? A gente representa a quantidade de energia por essa letra Q, ou quantidade de calor, é a mesma coisa, tá? Quantidade de calor, quantidade de energia térmica, tá bom? Apesar de não ser a mesma coisa, mas a gente usa mais quantidade de calor, para falar a verdade. Quantidade de energia térmica a gente não usa, não. E ΔT, variação de temperatura. Lembrando que o T maiúsculo, tá? A gente vai falar depois do T minúsculo, para tempo, quando a gente falar de potência. Mas aqui é o T maiúsculo, beleza? Então guarde bem isso. Então ΔT, ou em alguns livros vem Δθ, vem uma letra grega que é igual a um O com um tio no meio, tá? Uma letra grega chamada θ. E alguns livros vêm assim. Ou ainda a capacidade térmica é dada pelo produto da massa pelo calor específico. A unidade de medida usada na capacidade térmica é o caloria por grama. Professor, o que é o calor específico? Vou falar agora daqui a pouquinho, tá? Mas guarde, o calor específico é um conceito parecido com a capacidade térmica, com uma pequena mudança. Não fala-se de corpo, fala de substância, tá bom? E aí é diferente. E também fala que para cada 1 grama de substância. E aqui na capacidade térmica fala do corpo de modo geral. Então lembre-se disso, tá? Capacidade térmica maior, tá? Tem a ver o seguinte, quanto mais varia a temperatura, menor a capacidade térmica. Quanto mais devagar variar a temperatura, menor é a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica ela é inversamente proporcional à variação de temperatura, tá? Quanto maior a variação de temperatura, menor será a capacidade térmica. Beleza, pessoal? Então, no caso do exemplo da fagulha, né? Você tem uma variação rápida, né? Consequentemente, a capacidade térmica é muito baixa. Bem, vamos lá. Continuando aqui, calor específico. Calor específico, pessoal, a definição dela está aqui. Quantidade de calor necessário para elevar a temperatura de 1 grama de qualquer substância em 1 grau Celsius. Observe que 1 grama você mede para cada unidade de massa, né? Em unidade de grama, né? Unidade de massa em gramas, perdão. Então, para cada unidade de massa de grama, você quer variar 1 grau Celsius. Então, qual a energia que você precisa para variar cada grama dessa substância? Então, gente, eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha que representa isso, tá? Tanto o calor específico em joule por quilograma Kelvin, como por caloria grama Kelvin. Lembrando que a variação de temperatura, deixa eu mudar aqui, que é variação de temperatura em graus Celsius, ela é igual em Kelvin, tá? Vamos lembrar disso, tá bom? Para cada 1 grau Celsius vai variar também 1 grau Kelvin, tá? Então, mesmo que aqui está em Kelvin, eu vou usar eu vou daqui dar um exemplo, mas eu vou usar como sendo graus Celsius, tá? A gente vai trabalhar a temperatura mais em graus Celsius do que em grau Kelvin. É mais comum no ensino médio nós trabalharmos dessa forma. Então, vamos lá, vamos para o próximo slide aqui, para você ver aqui o que eu estou dizendo. Bem, então nós temos aqui o material. Então, você tem a quantidade de energia em Q, que é dada pela letra Q, a massa, a variação de temperatura e o calor específico. Vamos tentar entender o que é calor específico na prática. Então, nós temos aqui, começar, nós temos a prata, eu trouxe 3 metais, né? E aí vamos lá. Para prata, para cada 1 grama, eu poderia ter colocado de uma forma diferente, tá? Mas vamos lá. A prata, para variar 1 grama dela
em 1 grau Celsius é preciso 0,056 calorias. Do ferro, 0,107. Do alumínio, 0,216. Então, resumindo, qual é o calor específico da prata? 0,56, né? Caloria por grama grau Celsius. Ou seja, eu preciso dessa quantidade de energia para variar cada grama de prata em 1 grau Celsius. E o do ferro? Eu preciso de 0,107 calorias para variar 1 grama de ferro, a temperatura dele em 1 grau Celsius. Então, o calor específico do ferro é 0,107 calorias por grama grau Celsius. O do alumínio já é o dobro do ferro, e o ferro é aproximadamente o dobro da prata. Então, para variar cada grama de alumínio em 1 grau Celsius, eu vou precisar de 0,216 calorias, o dobro do alumínio. Então, resumindo, pessoal, para cada 1 grau Celsius que vai variar de alumínio, vai variar 2 graus Celsius de ferro e 4 graus Celsius de prata. Então, para cada 1 grau, vou repetir, que variar de alumínio, vai variar 2 de ferro, vai variar 4 de prata. Se variar 2 graus Celsius de alumínio, vai variar 4 de ferro e 8 de prata, aproximadamente, tá? Fazendo um valor arredondado. Então, no fundo, quem é que aquece mais rápido dos três? A prata. E por quê? Porque, olha só, capacidade térmica é inversamente proporcional à variação de temperatura. Agora, o calor específico e o calor específico também. Então, olha só, quem vai variar mais rápido? A prata, que é o que apresenta o menor calor específico. E por quê? Porque ele precisa de menos energia. Então, como ele precisa de menos energia, um pouquinho só já faz variar a temperatura desse tipo de material ou de substância. Então, pessoal, guarde bem isso, tá? Muita gente, eu sempre costumo fazer uma pergunta brincando, né? Se eu pegasse duas panelas de tamanhos iguais, né, de dimensões iguais, né, idênticas, vamos dizer assim, e colocasse numa mesma fonte de calor, qual delas aqueceria mais rápido? Muita gente responde alumínio. Só que não é o alumínio, é o ferro, porque o ferro tem um calor específico menor. Então ele aquece mais rápido do que o alumínio. Só para vocês verem, se eu comparar a mesma massa 1 grama com grama, para cada 1 grau Celsius que variar esse 1 grama de alumínio, vai variar 2 no ferro. Ou seja, o ferro aquece-se mais rápido. E aí, pessoal, só para aproveitar o ensejo aqui, vamos lembrar de uma outra coisa que eu mencionei na aula de transmissão de energia térmica, né? Transmissão de calor, perdão. Que é o que? A condutividade térmica. Ou seja, materiais que têm menor calor específico são maiores condutores de energia térmica, ou seja, tem alta condutividade térmica. Então, se eu for comparar aqui os três, quem tem a maior condutividade térmica? A prata, que é o que tem o menor calor específico, o que ocasiona uma variação de temperatura mais rápida. Tá bom, pessoal? E qual teria a menor condutividade térmica desses três aqui? O alumínio, que tem maior calor específico dos três, então uma menor variação de temperatura, ou seja, para variar a temperatura vai ser mais lento, porque vai precisar de mais energia. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Vamos agora para o próximo exercício. Vamos lá. Calor sensível, pessoal. Calor sensível, gente, é a quantidade de calor necessária para o corpo, ou seja, o corpo ele recebe ou cede calor e com isso ele vai variar a temperatura. Esse é o calor sensível, tá?
Ou seja, toda vez que um corpo troca calor, ele varia a temperatura. O calor latente já é diferente, ele vai mudar de fase. Então, a, a princípio, são duas coisas que podem acontecer com o corpo. Ou ele muda de temperatura, ou ele muda de fase. Tá? Tem algumas exceções aí, mas em tese, né, é esse o contexto. Bem, aí podemos calcular essa quantidade de calor sensível. Então, a quantidade de calor sensível é dada por essa fórmula, Q igual a mc delta T, ou seja, macete, né, muito usado isso daí. Onde, quando o Q é positivo, é bom guardar agora esse conceito, porque lá na termodinâmica vai ser útil. Então, o corpo está recebendo energia, né? Tanto é que a gente fala que o corpo está recebendo calor. Ou seja, a energia sendo adicionada ao corpo, pode ver que a seta indica que o corpo está recebendo calor, no corpo de massa M, fazendo com que a temperatura desse corpo se eleve, seja aumente. Agora, quando a energia está sendo retirada do corpo, faz com que a temperatura diminua. Então, você pode ver que aqui, ó, a quantidade de calor é negativa. Então, corpo que recebe calor, que é positivo. Corpo que perde calor, ou cede, né, do verbo ceder, cede. Deixa eu melhorar aqui. Corpo que cede calor, o verbo ceder, aí a quantidade de calor é negativa. Guarda bem essa ideia aí. Valeu, pessoal? Bem, então, o que significa cada letra? Q, quantidade de calor recebida ou cedido, lembrando que se receber o Q é positivo, se for cedido, ou seja, se ele doar, se sair do corpo, a energia, né, em forma de calor, o Q é negativo. M é a massa do material, é a massa, a gente vai calcular, usar em gramas. Delta T é a variação de temperatura e C é o calor específico da substância, lógico, num determinado estado físico. Porque, por exemplo, eu posso ter no estado sólido, líquido e gasoso, tá? Por exemplo, a água, o calor específico dela é 1, mas ela é no estado sólido. Os metais eu vou usar a maioria no estado, desculpa, a água no estado líquido. Os metais eu vou usar a maioria no estado sólido. Outra coisa que eu esqueci de falar, mas vamos lembrar aqui, ó, a unidade de medida do calor, a gente vai usar muito caloria, mas também podemos usar joules, tá? Há uma equivalência entre os dois. Para cada uma caloria, você tem aí uma quantidade de energia de aproximadamente 4,18 joules. Eu falei sobre isso no equivalente mecânico, tá bom, pessoal? Lá na parte de, se você olhar meus vídeos, está lá na parte de temperatura, quando eu enuncio também calor e etc. Bem, então vamos usar caloria, mas podemos usar joule. Então, toda vez que você quiser transformar calorias em joules, multiplica por 4,18 ou 4,2 ou 4. Às vezes a gente faz o arredondamento. Bem, continuando aqui, quantidade de calor latente. Esse é mais simples, tá? É a quantidade de calor necessária para que o corpo ele mude seu estado de matéria, né, o estado físico de matéria. Nós temos quatro estados físicos fundamentais, né? Fusão, solidificação, vaporização e condensação. Ou seja, quatro processos de mudança de estado físico, tá? Estados físicos a gente tem basicamente três, né? Aliás, a gente tem mais, mas a gente aqui está analisando basicamente os três mais simples, né? O sólido, o líquido e o gasoso, né? Mas já cientificamente a gente tem outros estados além desse, né? A gente está falando dos estados básicos. E aí, ó, cada mudança, processo de mudança desse tem um valor de calor latente, que é o L, que é o quê? Quantidade de calor que eu preciso para cada unidade de massa, né? Ou seja, eu vou variar lá, o calor latente é 80, ou seja, eu preciso de 80 calorias de energia para que 1 grama de gelo derreta. Então, toda vez que eu quero derreter, que ocorre o processo de fusão do gelo, né? Ou seja, o gelo virando água, para cada 1 grama de gelo que vai virando água, que precisa, que
está se transformando em água, são gastos 80 calorias para isso. Tá? Para o processo contrário também é 80. Agora o sinal negativo eu vou explicar no próximo slide, mas tem a ver com os processos. Se é positivo, ele está recebendo energia. Se é negativo, ele está doando energia. O calor latente de vaporização e condensação já é um pouco diferente o valor, né? Já é um valor bem mais alto. Então, para cada 1 grama de água que se vaporiza, são necessários para isso uma energia de 540 calorias. E ao contrário também, para cada 1 grama de vapor de água, né, que se condense, é preciso também 500 calorias, mas aí vai ser retirada do corpo para isso, tá bom? Retirada do corpo, por isso o sinal negativo. Aliás, um outro nome para condensação é liquefação, tá? Ou liquefação, tá bom? De liquidificador, tá escrito, né? Né? Isso é nesse sentido, tá? Para usar o que, tá bom? Liquefação, tá bom? Não que é o processo do liquidificador, nada a ver. Mas a escrita, tá? Liquidificador, liquefação. Beleza, pessoal? Bem, aí aqui está a situação que eu estava mostrando para vocês. A fusão e a vaporização são chamados processos endotérmicos, ou seja, absorvem energia. Ou seja, o que quer dizer absorver energia? Só absorve alguma coisa se estiver recebendo. Então, são processos em que o corpo ali está recebendo energia, então ele está acontecendo um processo endotérmico. Já a solidificação, né, que é a mudança do estado líquido para o estado sólido, e a liquefação ou condensação, que é de vapor gasoso para o estado líquido, são processos exotérmicos, no qual, para isso ocorrer, o corpo precisa, ou o sistema, né, precisa doar energia. Então, perde energia para isso, tá bom? Bem, pessoal, eu acho que a questão de teórica basicamente é essa. Só para terminar, há duas situações, o calor latente ou calor sensível, né? Então, vamos pensar assim: calor sensível varia a temperatura, calor latente muda de estado, tá? Então, lembre-se bem disso: ou é um ou é outro, tá? Se acontecer a mudança de temperatura, não irá acontecer a mudança de estado. Ou acontece a variação de temperatura, ou acontece a mudança de estado, não os dois ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Então lembre-se que isso é o que acontece com um corpo formado de uma substância qualquer. Bem, potência térmica, toda potência é a quantidade de energia gasta, né, por unidade de tempo. Só que nossa quantidade de energia é dada pelo produto da massa, pelo calor específico e a variação de temperatura. Aqui está a letra que eu falei para vocês, né, o θ, né? Lembrando que a gente está usando o que? O delta T maiúsculo. E para o tempo aqui, ó, é o T minúsculo. Então, variação de temperatura, T maiúsculo. Ou você pode usar o θ. Nós estamos usando aqui o T minúsculo. Beleza? Para tempo. Tá bom? Bem, então vamos ao exercício aqui para a gente finalizar. Então, olha o que diz aqui, ó. Para aquecer 1 kg de uma substância de 10 para 60, foram necessários 40 calorias. Determine, letra A, o calor específico do material. Beleza, vamos lá. Vamos usar a fórmula do Q macete, né? Q igual a mc delta T, ou seja, o que é a quantidade de calor? 400, substituir aqui. A massa, 1 kg. Mas por que eu coloquei 1000? Porque, pessoal, eu vou usar calorias grama graus Celsius. Então, tem que transformar tudo que é em quilograma em grama. E 1 quilo, ele é igual a 1000 gramas. 1 quilo é igual a 1000 gramas.
Então, substituo aqui. Já transformei 1 quilo em gramas, dá 1000. Vezes o calor específico é C e a variação de temperatura, 60 menos 10. Bem, 60 menos 10, 50. Então, vai ficar 400 igual a 1000 vezes 50. 1000 vezes 50, 50 mil. Então, fica 400 vezes 50 mil C, ou igual a 50 mil C. Isolando C, eu tenho 400 dividido por 50 mil. Isso vai dar 0,008 calorias por grama graus Celsius. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, isolamento de variável tranquilo, tá? Qualquer coisa, reassista essa parte aí, tá? Lembre-se, eu sempre costumo falar o seguinte, ó. A variável é assim. Como é que vocês olham essa variável aqui sem precisar jogar para o outro lado, multiplicar por menos 1, etc, etc, etc. Pega o seguinte, isola a letra, o que está do lado dele fica dividido embaixo e o que está sozinho continua sozinho em cima, tá? Então essa é a tática. Uma dica, né? Perdão para vocês, beleza? Então vamos lá, próximo agora. Qual a capacidade térmica da substância? Lembrando que eu tenho duas formas para encontrar ela. C maiúsculo, que é a capacidade térmica, é igual a massa vezes o calor específico. Como a massa é 1000 e o calor específico acabei de encontrar 0,08, multiplicando eu vou ter uma capacidade térmica de 8 calorias por grau Celsius. Pessoal, a capacidade térmica costuma ser sempre um número inteiro, né? Já o calor específico costuma ser sempre um número decimal, tá bom? A água é 1, né? E é um dos maiores. A água tem um dos maiores calores específicos. E ela vale 1, uma caloria por grama grau Celsius, né? Observe que na capacidade térmica não tem a unidade de massa, o grama, é só caloria por grau Celsius, tá? Há uma pequena diferença aí entre capacidade térmica e calor específico. Agora, pessoal, eu achei pela fórmula da massa pelo calor específico, mas eu posso achar pela fórmula da quantidade de calor pela variação de temperatura. Então vamos lá, a quantidade de calor é 400 e a variação de temperatura 60 menos 10. 60 menos 10, 50. 400 dividido por 50 também dá 8. Então vocês podem ver aí que bate. Aí você fica a seu critério. Não precisa fazer os dois cálculos. Você faz ou um ou outro, tá? Desde que ache aquilo que está sendo pedido no exercício, tá bom? Desde que ache o que está sendo pedido no exercício. Eu trouxe mais um outro exercício aqui. Esse envolve gráfico. Diz assim, ó, o gráfico representa a variação de temperatura de um corpo sólido em função do tempo, ao ser aquecido por uma fonte que libera energia a uma potência constante de 150 calorias por minuto. Então, sabendo que a massa do corpo é 100 gramas, calcule o seu calor específico. Então, primeira coisa, vamos calcular o quê? Para calcular o calor específico, eu preciso conhecer a quantidade de calor, porque a única coisa que ele me deu aqui foi a potência e a massa. Beleza. Pelo gráfico, eu tenho também a variação de temperatura. Só que aí, se eu for jogar na fórmula do Q igual a mc delta T, vai ficar faltando, pessoal. Vamos lá. Eu tenho a massa e tenho a variação de temperatura pelo gráfico. A massa foi me dada aqui, 100 gramas, ó, sabendo que a massa do corpo é 100 gramas. Beleza. Só que pelo gráfico ele me dá a variação de temperatura, que nesse caso aqui vai dar 140 menos 20, né? Por que 140 menos 20? Porque, ó, ele em 10 minutos, a temperatura do corpo foi de 20 a 140, que vai dar uma variação de 120. Mas cadê? Para achar o C, que é calor específico, eu preciso do Q. E eu não tenho. Então, o que que eu vou fazer? Vamos lá. Vamos usar. Ele me deu a potência, então a saída é por aqui. Potência 150 calorias por minuto. Mas o que é potência? Deixa aqui apagar esse rádio. É a quantidade de calor por ΔT. Ou seja, ó, dá para achar a quantidade de calor. Por quê? Porque ele me deu o tempo pelo gráfico. Ó. Ele variou de 20 a 140 durante 10 minutos.
Então, eu vou usar esse tempo em minutos. E eu não preciso converter, porque aqui já está em minutos a potência. Então, aqui também está em minutos. Então, eu vou usar esse esquema. Eu vou, eu vou usar já esse valor sem precisar transformá-lo. Então, vai ficar assim, ó, 150, que é o valor da potência. 150, que é o valor da potência. 150, que é o valor da potência. Opa, né? Potência é 150. O que eu mantenho e a variação de temperatura de tempo, né? Ou seja, o intervalo de tempo é 10, ó, que é de 0 a 10. Multiplicando cruzado, né? Q vezes 1, 150 vezes 10 vai ser Q igual a 150 vezes 10. 150 vezes 10, 1.500. Esse é o valor da da quantidade de energias, 1.500. Agora que eu tenho o valor do Q, eu posso achar os outros. O Czinho. De novo, ó, ele me deu a massa, só para a gente confirmar. A massa é 100. E aí eu vou utilizar o que? A fórmula do calor sensível, que é igual a mc delta T. O que é 1.500? Nós encontramos ali anteriormente. A massa 100. Calor específico eu procuro. E a variação de temperatura 140 menos 20. 140 menos 20, né? 120. E aí eu repito o restante. Então, 1.500 é igual a 100 vezes 120C. 100 vezes 120, 12.000. Tá? Então, esse produto vai dar 12.000. Isolando o C, eu vou ter, vamos lá de novo, ó, quem está do lado do C vai embaixo. Quem está sozinho do outro lado vai em cima. Né? Ou seja, o número que está do lado da variável vai sempre embaixo na divisão. Então, vai ficar 1.500 por 12.000. São 1.500 por 12.000, 0,125 calorias por grama grau Celsius. E aí, pessoal, vou repetir de novo, tá? Gente, aqui é calorias por grama grau Celsius, tá? Esse Celsius é aqui embaixo, tá bom? Eu vou repetir de novo. O calor específico menor que 1, tá bom? Então, pessoal, temos aqui dois exercícios simples, espero que tenham entendido. Por hoje é só, tá bom? Lembre-se que a física ela não é a sua inimiga, ela é a sua aliada. E até a próxima, se Deus permitir. Um abraço para vocês.